processo de correção do nosso exercício dos conceitos de herança e polimorfismo. Então, o desafio foi, os alunos teriam que usar a console do Visual Studio, nesse caso aqui, para criar as classes conforme está determinado aqui. Então, ele teria que criar uma classe empregado, que tivesse esses atributos, e um método getSalário. E teria que criar duas classes, do comissionado e do horista. Nessas classes, ele deveria criar um método chamado getSalário para o comissionado, onde esse método deverá retornar o salário, que está aqui no empregado, mais o valor da comissão que está no comissionado. E também um outro método com o mesmo nome, ok? Onde, aqui no horista, ele vai ter que retornar o salário mais o valor da hora vezes a quantidade de horas trabalhadas. Então, era para escrever esse método com todos os atributos e criar um programa que criasse um empregado comissionado e um empregado horista. O conceito aqui era de utilizar métodos polimórficos. Bom, aqui eu estou com o meu Visual Studio já aberto, onde eu criei um projeto chamado Projeto Empresa. Dentro desse projeto Empresa, eu criei as minhas classes, tá? Vamos começar pela classe Empregado, que é a primeira, que é a superclasse. Essa classe Empregado, ela tem dois atributos, que é o atributo nome e o atributo salário. Note que eu coloquei private, o atributo nome, e coloquei protect, o atributo salário. Vocês vão ver por que eu fiz isso, tá? Lembrando um pouquinho o conceito do protect, o protect diz que as subclasses podem acessar esses atributos, elas estando dentro do mesmo pacote. Aqui tem um método get, que vai retornar o nome, e o método set, que vai setar o nome do funcionário. Eu tenho aqui o método, que vai ser um método polimórfico, que nós vamos usar, que é o getSalário, que nesse conceito eu coloco aqui, ele como virtual, essa palavra aqui, virtual. O que seria esse conceito da palavra virtual? Eu estou dizendo para a IDE, para o framework, que esse método ele vai ser criado, ele vai ser utilizado somente nas subclasses, ok? Então, ele retorna o salário, mas eu não vou utilizá-lo. E ele tem aqui também o setSalário, que é para quando, como esse método aqui está private, esse atributo está private, eu vou usar o método setSalário, ok? Então, essa é a minha classe empregado. Eu vou agora para a minha classe comissionado. Lembra da comissionado? Ela tem um atributo, que era um private comissão. Eu faço a mesma coisa. O método get e o método set. Lembrando que o método get, ele tem que sempre que retornar alguma coisa, e o método set, ele tem que ser void, porque ele vai colocar valores em um determinado atributo. E aqui está meu método polimórfico, que é o getSalário. O que ele me retorna? Ele retorna o salário da onde? Do empregado, mais a comissão. Aqui, a comissão é um método, é um atributo aqui da classe comissionado, ok? Partindo agora para a terceira classe, é a classe do horista. A classe do horista é uma classe também que herda do empregado, onde eu tenho esses dois atributos, que é o preço hora e horas trabalhadas, tá? Aqui, eu usei uma forma diferente do método gets e sets, que é essa aqui. Como é que eu faço essa forma? Isso é uma facilidade que se tem aqui na IDE do Visual Studio, tá vendo? Eu marco os atributos que eu quero. Eu posso usar de duas formas. Pressionar a tecla Alt e dar Enter. E aí eu vou usar essa opção, encapsular campos mais usá-los. E aí, o que ele já faz automaticamente? Ele já vem aqui e já cria os métodos gets e sets os métodos gets e sets da minha classe. Note que também eu posso vir aqui, marcar
e utilizar aqui, ó, essa mesma opção. O efeito é o mesmo, ok? Eu não vou fazer isso. Aqui eu tenho o método getSalário, que ele vai fazer o quê? Ele vai retornar o meu salário mais o preço da hora vezes o valor da hora. Bacana? Perfeito. Bom, vou salvar, porque eu criei ele novamente. Agora eu vou criar aqui o meu programa, que é o meu programa principal, que vai instanciar meus objetos, que vai criar os objetos. O que eu fiz aqui? De uma maneira didática, aqui eu estou criando os dois objetos, que é o objeto C de comissionado e o objeto H de horista. Aqui, como eu estou usando o console, eu utilizei aqui esses comandos para ele escolher o tipo de empregado que ele vai querer criar. O objeto está criado, então quando ele escolher o tipo empregado igual a comissionado, eu vou pedir para ele o nome do funcionário e vou utilizar o método setNome e colocar o nome lá no objeto. Vou pedir o salário e vou utilizar o método setSalário e aqui eu tenho que fazer uma conversão, porque toda vez que eu entrar com o console, ele pega esse método como string, então eu vou convertê-lo para double. Depois disso, eu vou pedir a comissão, vou setar o valor da comissão e vou chamar aqui o valor, o método getSalário de quem? Do comissionado, na qual ele tem que me dar o valor do salário mais a comissão. A mesma coisa eu faço para o horista. Peço o nome do horista, gravo o nome no setNome. Peço o salário do horista, vou lá e gravo o dado do salário no setSalário. O horista eu preciso perguntar o valor da hora, que está aqui, mais as horas trabalhadas, que está aqui. E aí eu chamo novamente o método getSalário, ok? Então, isso aqui só foi uma maneira prática. Bom, eu vou executar agora, só para vocês verem como é que vai funcionar. Executando aqui o programa, ele vai demorar um pouquinho, está compilando aqui, né? E vai abrir aqui através do console a minha classe, tá? Está compilando. Vamos lá. Lembrando que, enquanto ele compila, está aqui, já apareceu o meu console, né? Todo mundo está vendo aqui o console. Então, aqui, ó, aquele menu foi simplesmente para fazer essa interface. Então, eu quero criar um horista. Digito 2, nome do funcionário horista. Vem aqui, ó, vou colocar o nome do funcionário, Otaviano. Qual o salário dele? R$ 5.000. Digite o valor da hora trabalhada. Então, esse cara ganha R$ 100 a hora e ele trabalhou 20 horas. Qual vai ser o salário dele? 7.000. Por quê? Ele pegou 5.000, já é o salário, 20 vezes 100 deu 2.000, o valor da hora é 7.000. Bom, eu criei o horista. Se eu fizer a mesma coisa agora para criar o comissionado, ele vai me pedir o nome do comissionado, está aqui. Ele vai me pedir o salário, que é 5.000, e vai me pedir a comissão. A comissão dele é 500. Então, o valor da hora-aula dele vai ser... O valor pago vai ser 5.500. Ok, gente? Então, isso aí é uma explicação bem simples da gente usar o polimorfismo e da criação das classes do nosso projeto. Espero que tenha ajudado e aguarde as próximas dicas, os próximos macetes.